Não, 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 tá errado. Não, 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 também não, tá errado também. Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. No vídeo de hoje eu quero te mostrar o gráfico campeão de erros em BI. Inclusive a internet está cheia de exemplos como este que eu acabei de mostrar, mostrando como fazer o gráfico errado. Estou gravando esse vídeo porque eu recebi um pedido através do Instagram para mostrar como fazer um gráfico correto e a pessoa me disse que não tinha encontrado nenhum vídeo ou documentação que mostrasse como fazer o gráfico correto de pipeline. E aí eu resolvi dar uma pesquisada e realmente encontrei milhares de artigos, de vídeos e de formas de se fazer o gráfico errado. Então eu resolvi montar esse vídeo para mostrar a forma certa de se usar um gráfico de pipeline e mostrar para você também como você usa e como você interpreta um gráfico de pipeline. Existe ali uma forma clássica de se usar o pipeline, mas existe também outras formas de se usar o gráfico de pipeline que eu também vou mostrar nesse vídeo. Em meio a tantos vídeos mostrando o uso do gráfico de pipeline de forma incorreta, eu encontrei felizmente alguns vídeos do Túlio Melibeu mostrando gráficos alternativas para se usar o gráfico de pipeline. Mas não é a forma clássica que eu vou mostrar aqui para você de como utilizar esse gráfico. Então, se você não me conhece, eu sou Marcelo Moretti, especialista em Power BI, especialista em análise de dados, e eu estou aqui para te mostrar que o Power BI pode ser utilizado de forma simples, rápida, prática no seu dia a dia, no seu trabalho, independentemente da sua área. E que isso pode trazer muitos benefícios para você, para a sua área, para a sua empresa e para a sua carreira. Então, antes de entrar no vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar a notificação, de dar um like no vídeo e de compartilhar esse conteúdo com seus colegas. Não esquece de deixar aqui também o seu comentário se você usa, já usou ou usou de forma errada o gráfico de pipeline. Espero que esse vídeo possa te ajudar a não errar mais no gráfico de pipeline. Bora lá para a explicação. Então vamos lá entender por que é que esses gráficos estão errados, como você pode fazer esse gráfico certo e também outras utilizações do gráfico de funil que você pode usar sem errar tão feio assim. O primeiro grande erro deste gráfico aqui é o gráfico para comparar categorias. Um gráfico de funil ou um pipeline, ele não deve ser utilizado para comparar categorias. O gráfico de funil ele é usado para um processo sequencial e linear. Basta você dar uma olhada aqui na documentação da própria Microsoft de gráficos de funil, que ele vai te dizer aqui, olha, um gráfico de funil ajuda na visualização de um processo linear com estágios sequenciais e conectados. Tá bom por aqui, né? O que tem de estágio sequencial e conectado quando você está falando aqui de um gráfico com categorias? Não faz sentido exibir nessa ordem. A outra coisa que não faz sentido exibir nesta ordem aqui são essas duas barras. Essas duas barras, elas têm uma intenção, elas têm um propósito que não tem sentido nenhum neste gráfico. Eu estou dizendo aqui, olha, que esta barra 100%, ela se refere aqui aos smartphones. E esta barra de games, ela corresponde a 31% dos 100%, que são os smartphones. Ou seja, o meu último item categórico corresponde a 31% do primeiro item categórico. O que isso significa? Absolutamente nada. Portanto, essas barras nem deveriam estar aqui. Outro ponto aqui é que dentro dessa comparação, além dos 100% e dos 31%, quando você passa o mouse sobre essas barras, ele também vai te mostrar um percentual, o percentual do primeiro e o percentual do anterior. Esses dois percentuais, eles estão me mostrando aqui que eletrodoméstico corresponde a 77% de smartphone e corresponde a 99% de informática. O que isso significa também? Absolutamente nada. É uma informação irrelevante, é uma informação que não faz sentido dentro desta comparação. O outro ponto por que esse gráfico não deve ser usado é que se você usa um gráfico de pipeline, um gráfico de funil para comparação, você está dividindo a diferença dos dois lados do gráfico. Algo que lembra um pouco um gráfico de tornado que tem outra finalidade e não deve ser confundido com um pipeline. Mas aqui eu divido a diferença e por isso que o gráfico correto para isso é um gráfico de barras, um gráfico comum de barras. Porque olha só, essa diferença que a gente tem aqui, olha, de um lado da barra, ela está aqui, olha, na metade desta outra barra.
E esse outro lado, ele está aqui nesta outra metade. Então, quando você olha para esses dois gráficos, você vê que aqui eu tenho que, para entender a diferença do produto de informática para smartphone, eu tenho que somar os dois lados da diferença para conseguir processar melhor essa diferença. Então eu tendo a entender que a diferença é menor neste gráfico do que neste outro gráfico, onde eu tenho aqui um único espaço para representar a diferença entre uma barra e outra. Então, definitivamente, para fazer uma comparação, não use um gráfico de funil, não use um gráfico de pipeline, use um gráfico de barras. Esse é o objetivo. Aqui eu tenho outros dois exemplos de gráficos de funil errados, como por exemplo aqui por browser. Então eu tenho aqui o mais utilizado até os menos utilizados. E aí, mais uma vez, o ideal é você mostrar isso num gráfico de barras ou até mesmo num gráfico de pizza. Tá na dúvida se você pode mostrar um gráfico de pizza assim ou não, com tantas fatias e algumas até sumindo aqui? Se você está na dúvida, não deixa de dar uma olhada neste vídeo aqui, que é um vídeo que eu mostro para você por que você poderia usar um gráfico de pizza com mais de 3, 4, 5 ou quantas fatias você quiser. Dá uma olhada lá, confere e vai ver que é possível usar sim. Então, em resumo, categorias não devem ser usados num gráfico de pipeline. Sempre o gráfico de pipeline deve ser usado para mostrar processos. E aí tem aqueles gráficos que estão mostrando um pipeline, como alguns casos do que eu mostrei no início do vídeo, mas que estão conceitualmente errados. Vamos lá, alguns desses casos. Aqui então eu tenho um gráfico de oportunidades por fase. Esse gráfico, os dados estão corretos, mas ele não está correto. Qual que é o problema deste primeiro gráfico aqui? A gente tem aqui o número de oportunidades em cada fase do meu processo de vendas. E vamos entender o pipeline, o processo de vendas e como ele funciona. Toda vez que eu recebo um lead ou um cliente potencial, ele vai entrar na minha base. Esse cliente potencial ele tem que passar por algumas fases, e isso vai variar de empresa para empresa, do tipo de produto. Produtos com vendas mais complexas podem ter mais fases, produtos com vendas, um processo mais simples pode ter menos fases, mas normalmente ele vai ter ali algumas fases de qualificação, algumas fases de apresentação, de proposta e de fechamento. E entre essas daí, você pode ter fases específicas dependendo do negócio. Então ele sempre entra na primeira fase, esse cliente potencial ou esse lead vai ser qualificado, que vai para a segunda fase. Depois de feita uma apresentação para esse cliente, é feita uma proposta comercial, se o cliente gostou da apresentação. Depois da proposta existe uma negociação, uma fase de fechamento, envio de documentação, etc., até eu ter o contrato assinado e a venda efetivada. Então esse seria um pipeline clássico de vendas. E por que isso está errado? Porque os clientes que entram na qualificação, ele é uma fase específica. Normalmente ele cai dentro da empresa, né? Ele se cadastrou no site, ele entra em contato com a empresa e ele é logo qualificado ou desqualificado. Então isso significa que de todos que entraram aqui, alguns passam para a próxima fase, outros simplesmente não passam. Então não faz sentido que a barra anterior seja menor que a posterior. Então, normalmente eu vou ter barras menores, porque eu estou falando de um processo, e esse processo vai migrando de uma etapa para outra. Neste caso aqui, nós temos mais clientes na apresentação do que nós temos em qualificação. Isso está errado? Né? Em termos de números não está errado, mas em termos de apresentação conceitual do pipeline está errado. Porque eu sempre tenho que ter na fase anterior, mas alguns ficam parados naquela fase, outros avançam. E aí eu tenho também aqui aquela barra que fica totalmente sem sentido. Aqui eu estou dizendo que na etapa de contrato assinado, eu tenho 81% do que eu tenho hoje em qualificação. Ou seja, eu tenho 9 clientes com contrato assinado de 11 que eu tenho em qualificação. O que isso significa? Também nada. Isso não me diz o que precisa ser dito. Outra coisa muito comum, principalmente nos exemplos que a gente encontra por aí, é que o gráfico de pipeline ele aparece corretamente, como neste exemplo abaixo, porém ele é manipulado para ter essa quantidade de oportunidades em cada fase do meu processo. Então aqui eu tenho o número absoluto de oportunidades que eu tenho em cada fase, formando um funil. Isso é verdade na prática? Não. Na prática, nós temos um número, esse número pode variar, pode ser maior ou menor em cada fase. E qual que é o grande problema do pipeline para que ele não fique assim,
Por que as pessoas erram tanto na hora de fazer um processo de pipeline? Porque todos os sistemas de CRM, ele tem uma fase, ele tem uma coluna que indica em que fase a oportunidade está naquele momento. Em alguns sistemas você tem separado uma tabela à parte, dizendo o histórico de fases e quanto tempo ele demorou para migrar de uma fase para outra, que também é muito útil para uma análise. Mas normalmente todos os sistemas vão mostrar apenas a fase atual do sistema, o que vai produzir sim um gráfico como esse de forma incorreta. E agora vamos falar então de como fazer o pipeline de forma correta. Qual é a maneira correta de transformar este pipeline errado neste pipeline correto? Os números são exatamente os mesmos, só que esta apresentação faz sentido. Olha só, como eu interpreto este gráfico de pipeline. A primeira coluna são todas as oportunidades que eu recebi, que eu estou avaliando neste período. Então eu recebi, no início do meu período de análise, 52 oportunidades. Ou seja, 100% das oportunidades, dos leads, dos clientes potenciais que entraram no meu funil de vendas. Desses 52, apenas 41 foram para a apresentação, ou seja, foram qualificados. Isso significa que eu conversei com 52 pessoas, 11 dessas pessoas falaram, não é isso que eu queria. Então elas morreram aqui, elas ficaram paradas. Quem são essas 11 pessoas? Elas são essas duas pontas da barra aqui, que deixaram de passar para a barra seguinte. E aí eu tenho aqui as 41 pessoas. Isso significa que, vamos entender bem aqui, que essas 41 pessoas estão contidas nesta barra superior, ou seja, aqui é 41 mais as 11 que ficaram paradas aqui nas pontas. E aí as pessoas assistiram uma apresentação, dessas 41 pessoas que assistiram uma apresentação, apenas 27 falaram, nossa, é esse o produto que eu quero uma proposta. Isso significa que quem pediu uma proposta representa 65,85% de quem assistiu a uma apresentação e 51,92% de quem passou pelo processo de qualificação, ou seja, de todos os leads que entraram dentro da minha empresa. E assim sucessivamente. Então, quando eu olhar aqui, contratos assinados, ele representa 69% de quem eu estava negociando e ele representa 17% de quem entrou lá em qualificação. E este aqui é o número mágico do processo de vendas. Essa daqui é a famosa taxa de conversão. É esse número que me interessa no final. Eu quero saber que de 52 leads, ou 100% de tudo que entrou, 17% se converteu em vendas. Tá? Então, este número é um número mágico que eu preciso mostrar que é o principal indicador de um processo de vendas do comercial. Se você está fazendo desta forma, esses 81% não tem significado nenhum e não vai ajudar nada o departamento comercial da sua empresa. Isso significa também que estes 9, eles estão representados aqui em todas as barras. Esses 9 clientes finais, eles estão aqui no 13, no 24, no 27, no 41 e no 52. Ou seja, ele passou de uma fase para outra, chegou no final do processo de vendas, assinou o contrato, comprou o produto, ou seja, 17%. E se eu quero aumentar o meu percentual, se eu quero aumentar o meu número de contratos assinados, se eu sei que 17% dos meus prospects, dos meus clientes potenciais compram, eu tenho algumas opções, né? Como estratégia comercial. Investir mais em marketing, aumentar o número de leads, trazer mais clientes potenciais para mim, ou ainda melhorar a conversão em cada uma dessas fases para que eu chegue com mais pessoas comprando aqui no final. Aqui eu tenho mais 2 exemplos de pipelines para você ver como é importante e como o pipeline efetivamente ajuda a encontrar aonde estão os gargalos do seu processo comercial. 2 exemplos clássicos também de apresentação de um pipeline. Então, neste primeiro caso aqui, olhando para este pipeline, só batendo o olho, eu não preciso entrar no detalhe dos números, eu não preciso passar o mouse aqui para ver o percentual de cada um, mas olhando para esse primeiro pipeline, só de bater o olho eu entendo que eu tenho um problema no meu processo de apresentação do meu produto. Por quê? Onde está esse problema? Onde eu tenho a maior diferença, a maior distância entre uma barra e outra. Ou seja, as pessoas estão entrando na qualificação, estão assistindo uma apresentação e não estão pedindo uma proposta. Ou seja, após a apresentação, depois que eu apresento o meu produto, essa proposta morre, ninguém segue na negociação.
O que eu posso fazer aqui neste caso, né? E aonde que está o problema? Pode ter duas fontes esse problema. O primeiro possível problema é que na qualificação das minhas oportunidades, quando eu ligo para o cliente e falo com ele, explico, faço aquele primeiro contato e tento agendar uma apresentação, eu estou qualificando o cliente errado. Eu estou mandando para a apresentação aquele cliente que não tem realmente potencial. Então talvez eu tenha que melhorar a minha qualificação do cliente. Ou às vezes o pessoal de qualificação é tão bom que ele consegue convencer o cliente a receber uma apresentação. Só que a apresentação custa caro e eu vou apresentar para quem não tem potencial de compra. O segundo possível problema é a apresentação em si. Então eu qualifiquei corretamente, apresentei, só que a minha apresentação foi tão ruim que o cliente não viu o benefício do produto, não viu vantagens e não quis seguir com a proposta. Então eu consigo identificar rapidamente que eu tenho um problema aqui. Para quem assistiu uma apresentação e pediu uma proposta, para aquelas pessoas que se convenceram, aí eu praticamente fecho tudo e tenho um processo muito bom a partir daí, neste pipeline aqui. Aí vou investigar por produto, vou investigar por vendedor, vou refinar isso para entender se isso acontece com todo mundo ou não. Neste outro caso aqui, eu tenho um problema aqui na primeira fase, na qualificação para a apresentação, ou seja, aparece muito lead, poucos são qualificados. Dois possíveis problemas para isso. A minha qualificação é muito rígida, eu tenho um processo de qualificação que não permite que os clientes passem de uma etapa para outra. E aí eu posso estar perdendo clientes por ser muito rígido na qualificação desses clientes. Um outro possível problema, ele acontece antes dele entrar no pipeline, e aí pode ser um problema de marketing. Marketing está trazendo os clientes errados. Eu estou anunciando, estou escolhendo um público-alvo, estou falando com as pessoas, estou passando uma mensagem, elas estão chegando na minha empresa achando que é uma coisa e quando ele passa pelo processo de qualificação ele descobre que não é exatamente aquilo que ele queria. Aí o que vai acontecer? Você vai ter muitos leads, poucos serão qualificados e a partir daí o seu processo de vendas flui também. Então veja que, além de tudo, né, é muito importante que você saiba explicar o pipeline, que você entenda do processo comercial quando falar de pipeline, para que você possa explicar muitas vezes para uma equipe comercial que não consegue interpretar corretamente um pipeline de vendas. E isso, esse tipo de informação, um pipeline bem montado, ele é uma mina para uma empresa que quer melhorar o processo de vendas e que quer vender mais. Então, se você explicar claramente como funciona um pipeline, como interpretar um pipeline para uma pessoa que precisa disso, vai dar muito certo e vai funcionar. E você vai ser muito respeitado por isso. E aí, então, como eu faço para o meu gráfico de oportunidades, que está mostrando aqui em cada uma dessas etapas, ficar como um gráfico de oportunidades correta, com as oportunidades todas em qualificação e apenas as oportunidades que estão passando por fase nas fases seguintes. Como eu falei antes, é um acumulado, é simplesmente somar as oportunidades acumulando. A primeira vai ter todas as oportunidades, a segunda tudo que está nessa fase para frente e assim por diante. Para conseguir fazer esse acumulado numa categoria, eu vou precisar ter uma ordem e uma definição. Então, eu vou voltar aqui, olha, no meu modelo de dados, eu tenho uma tabela de oportunidades com as suas fases, aqui de uma maneira extremamente simples para ficar didático, e as etapas da oportunidade na outra fase. Quando eu estou aqui na etapa da oportunidade, eu tenho aqui as fases e a ordem das fases. Essa ordem aqui é importantíssima para que eu não precise colocar aqui o 1 traço qualificação, 2 traço apresentação, só para determinar uma ordem. Então eu uso aqui uma coluna específica, uso aqui o recurso do Power BI de escolher a fase e classificar como uma ordem. Então sempre vou exibir, não vou usar a ordem alfabética mais, eu vou usar a ordem que está determinada aqui. E essa ordem será fundamental no meu cálculo para que eu consiga exibir corretamente o meu gráfico. Então volto aqui para o meu gráfico, eu vou tirar essa oportunidade do pipeline e vou criar aqui uma nova medida. Eu vou chamar aqui de pipeline 2 e vou colocar aqui, já vou deixar aqui um calculate, embora não precise dele nesse primeiro momento, e vou exibir aqui o número de oportunidades total dentro do meu gráfico e vou trazer ele para cá. Ou seja, eu trouxe o mesmo conceito desse primeiro gráfico para cá. Qual é o segundo passo que eu tenho que fazer para exibir corretamente o gráfico? Eu preciso anular essas categorias do meu gráfico. No caso, essas categorias são as fases da oportunidade. Então eu vou voltar aqui na minha fórmula e vou dizer o seguinte. Eu vou colocar um all para pegar todas as categorias e vou colocar aqui, ó,
as etapas da oportunidade. Ou seja, eu vou mostrar aqui todas as etapas. Quando eu faço isso, eu tenho aqui o mesmo número para todas as etapas, ou seja, eu estou ignorando aqui essas etapas. E para que isso funcione, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui para somar. Na qualificação eu quero todas. Na apresentação eu quero todas que estejam acima ou igual à apresentação. Então eu vou colocar aqui mais uma cláusula dizendo que a etapa da oportunidade, a ordem, aquela coluna numérica que nós colocamos, ela tem que ser maior ou igual que o máximo da etapa da oportunidade ordem. Ou seja, o máximo da etapa de oportunidade ordem é o número que ele vai retornar em cada uma dessas etapas. Por exemplo, a qualificação é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4. Então aqui eu estou filtrando em cada uma dessas colunas todas as oportunidades que são maiores ou igual à etapa que eu estou me referindo aqui. E aí o meu gráfico fica corretamente montado e estruturado, onde eu tenho aqui realmente a taxa de conversão correta e não esse número abominável e fake que está por aqui. Outras formas de usar o gráfico de pipeline, o gráfico de oportunidades. Aqui eu tenho então, olha, um exemplo com ocorrências. Imagina que eu tenho uma equipe de suporte, uma equipe de atendimento ao cliente e que quando eu recebo uma ocorrência de um cliente ou de um funcionário, de alguém interno, essa ocorrência também passa por fases. Eu tenho um processo aqui para a resolução das minhas ocorrências. A ocorrência é aberta, ela passa pelo primeiro atendimento para uma análise, solução proposta, validação do cliente e encerrado. Todas as ocorrências têm que ser encerradas. Elas passam por um período, são encerradas depois de passar por todas essas etapas. E aí quando eu mostro desta forma, eu estou mostrando que eu tenho tantas ocorrências em cada uma dessas etapas. Não está errado, mas o gráfico está errado, né? Não é isso que eu quero. Se eu quero mostrar o processo de resolução, onde elas ficam paradas e onde eu tenho um gargalo, aí é um gráfico de processos. E aqui me diz que eu tenho 15% das ocorrências abertas estão encerradas e solucionadas. Esse número de 60% não tem nada a ver, porque eu estou comparando com o número de ocorrências que está aberta no primeiro estágio. Ou seja, se eu faço o primeiro atendimento de todas, eu vou ter um número que também não vai fazer sentido nenhum aqui, vai ficar totalmente estranho. Então, esse é um outro uso do pipeline que pode dar uma análise interessante. No final do dia, a gente espera que ele esteja aqui um quadrado e não mais um funil, porque todas as ocorrências têm que ter passado por todas as fases e terem sido resolvidas. Então, isso é um exemplo prático também do que você pode utilizar. E eu trouxe aqui então um exemplo também de produção. Imagina que eu tenho uma fábrica, uma indústria de peças qualquer, que vai passar por um processo de fabricação, primeiro na fundição, depois na usinagem, na têmpera, na montagem, no acabamento e na embalagem. Cada uma dessas etapas, né, fundição, usinagem, têmpera, montagem e assim por diante, tem uma equipe que atende, que consegue dar conta daquele volume similar, ou seja, eu produzo tanto aqui na fundição, eu tenho que usinar aquele mesmo tanto de peças, então eu preciso ter uma equipe que condizente com a minha produção ali de cada uma dessas etapas para que não fique gargalos. Então, quando eu estou aqui na fundição trabalhando com 200 peças, a minha usinagem também está trabalhando com outras 200 peças que já passaram pela fundição. O pessoal que está fazendo a têmpera também está trabalhando com 200 peças que já passaram pela usinagem. É claro que esse processo todo aqui é fictício, né? Não vai ser tão bonitinho assim quando você estiver trabalhando dentro de uma produção. Mas é importante entender que essas fases, né, elas têm que começar aqui e terminar ali. E eu preciso determinar como essas etapas vão seguir aqui. Então eu tenho aqui todas as etapas que vão produzindo e passando o lote para a próxima etapa, e todas as etapas estão trabalhando com o mesmo lote, para que no final do período, do ciclo, eu entregue essas peças aqui embaladas e prontas para serem comercializadas. Neste caso aqui, este primeiro gráfico ele acaba sendo mais interessante do que esse segundo gráfico, porque eu consigo entender um pouquinho melhor a quantidade que está em cada etapa. Poderia usar um gráfico de barras comum aqui? Poderia, mas nesse caso aqui um gráfico de funil também cabe. Agora lembre-se, importante tirar esta barra aqui, né? Eu venho aqui na formatação e tiro a etiqueta de taxa, porque esse 101% não faz sentido nesse gráfico. Então, tirando a etiqueta de taxa, eu posso mostrar aqui a minha produção, e esse gráfico ideal, né, nesta produção é que ele seja um quadrado. Eu acostumo a olhar para ele como um quadrado.
Se em determinado momento eu tenho um problema na minha produção, como no exemplo 2 aqui, olha como é fácil entender onde é que está o problema. Nesse gráfico de pipeline, eu não consigo entender tão facilmente onde está o meu problema de produção. Neste gráfico, por etapa, ele fica muito claro aonde eu tenho um problema de produção. Então olha só, eu tenho aqui minhas 200 peças em produção e eu tenho 285 peças na usinagem. Então isso significa que alguma coisa está acontecendo errado, que eu estou demorando demais para passar essas peças para frente. E aí eu só tenho 113 peças na têmpera. Essa 113 vai passar para cá também como 113 e eu vou gerar um efeito em cascata aqui de atraso na minha entrega. Então eu consigo identificar rápido quando algo está fugindo do normal porque o meu gráfico mudou o padrão de formato que ele deveria ter na minha produção. Assim que eu corrigir também, esse efeito vai ser em cascata para todas as outras e eu vou ter aqui com certeza algum problema de atraso só olhando para esse gráfico. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, não esquece de deixar aqui o seu like, de se inscrever no nosso canal e de ativar as notificações. Espero que a partir de agora você não erre mais na construção de gráficos de funil, de pipeline. E se você encontrar algum gráfico de funil errado por aí, não esquece de mandar esse vídeo para essa pessoa também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.